bom, como é maravilhoso estarmos reunidos mais uma vez, dia do Senhor, em culto solene, pela manhã, já adorando ao nosso Deus, nosso Criador e Redentor. Domingo passado estive pregando pela manhã aqui em Números capítulo 11, os irmãos devem lembrar, onde nós ouvimos o Senhor falar sobre o verdadeiro maná, ou melhor, o significado do maná, para quem apontava o maná, no caso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje pela manhã, veremos de maneira um pouco mais detalhada, isso sendo explicado no Novo Testamento. João capítulo 6, a perícope será exposta nessa manhã, é do versículo 48 até o versículo 59, até o final do capítulo. João 6, versículo 48 até o versículo 59. Assim diz o Senhor nosso Deus: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Oremos. Santíssimo Deus, nós rogamos a Ti que nessa manhã, assim como o Senhor tem visitado esta congregação a cada dia santo Teu, nos visita mais uma vez, Senhor. Vem ter conosco especialmente na ministração da Tua Palavra, que o Teu povo aqui congregado possa ouvir a Tua voz, que o Senhor venha tratar os pecados que precisam ser tratados, que o Senhor venha trazer o devido consolo aos Teus filhos, que a glória do Senhor se manifeste neste lugar, que o Teu Cristo, o Teu ungido, aquele que dá vida a mortos, aquele que foi enviado por Ti, ó Pai, para salvar pecadores, através do sacrifício, mediante a fé e unindo nós pecadores a Si mesmo, que Ele, o Teu Cristo, seja pregado, proclamado nessa manhã, e que somente a Ele seja dada a glória nessa manhã. Oramos a Ti com o perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Você tem curiosidade para saber como as coisas funcionam? Como é que determinada coisa funciona? Nos anos 90, durante a minha infância, havia um programa, e alguns aqui devem lembrar, que nesse programa tinha um personagem específico, uma criança, que ela era conhecida por ser curiosa. Normalmente
em algumas oportunidades assim que surgiam alguns questionamentos, ele perguntava: por que é que isso é assim? O Zeca. E respondiam a ele, mas ele nunca estava por satisfeito. Até que de tanto ele importunar, de tanto ele incomodar, porque sim, Zequinha? Porque sim. E surgia o personagem dizendo: porque sim não é a resposta. E aí vinha uma explicação mais detalhada de como aquilo que o Zequinha estava perguntando funcionava, como aquilo de fato acontecia, qual era a razão daquilo acontecer. Essa curiosidade vista no personagem, ela é também vista em nossas vidas desde a mais tenra idade. Nós já passamos por isso e ainda temos em nossas vidas isso. E aqueles que têm filhos pequenos, como é o meu caso, nesse momento, cada vez mais que vão crescendo, vão desenvolvendo, a curiosidade fica cada vez mais aguçada. Ficam querendo aprender mais. Se você deixar, então, eles não param, procurando sempre aprender alguma coisa nova, até mesmo, se não tiver cuidado, alguma coisa que pode trazer perigo a eles. Mas como eu disse, isso não é apenas peculiar às crianças, isso acontece também conosco. Por exemplo, talvez você seja alguém que nutre uma grande curiosidade com relação às questões tecnológicas, principalmente se for a sua área, de você se debruçar sobre isso, trabalhar com isso, estudar nesse campo de atuação. Às vezes coisas que podem parecer simples para algumas pessoas, como, por exemplo, entender como funciona o touchscreen de um celular. Como é que isso pode ser assim? Qual é a explicação para isso? Como é que eu, através de um toque no meu celular, consigo acessar os dados e fazer todo o procedimento apenas com um toque? Ou então, outras coisas que são mais antigas do que o touchscreen do celular, como o micro-ondas. Antigamente, as pessoas precisavam cozinhar de uma outra forma, muito mais demorada. Mas o uso do micro-ondas facilitou e muito esse processo. E talvez seja alguém que se interesse por isso, por entender como é que esse mecanismo funciona. Veja, não apenas em questões tecnológicas, mas também até relacionadas a coisas mais não tão interessantes para algumas pessoas. A curiosidade é algo que faz parte de nossas vidas. E se você é um crente em Jesus Cristo, eu não tenho nenhuma dúvida que a sua principal curiosidade, o seu principal interesse é em saber como as coisas espirituais funcionam. De forma específica, como algumas doutrinas podem ser melhor explicadas, como eu posso entender algumas doutrinas bíblicas. A Santíssima Trindade, você estuda, lê a respeito, consegue entender até certo ponto, mas há um momento em que você para, e deve parar, e diz: ainda assim eu não consigo compreender completamente isso daqui, porque está para além da minha capacidade. Isso não significa dizer que a doutrina seja antibíblica, que haja falhas nela, pelo contrário, mas que está para além da nossa compreensão. Não é irracional, é supra-racional. Ou então, com relação à doutrina, às doutrinas da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Como é que isso se relaciona? Como é que a Bíblia fala de um Deus soberano sobre todas as coisas, que decretou tudo quanto acontece, inclusive a queda de Adão estava já inclusa no seu decreto, e ainda assim o homem permanece responsável por cada um dos seus atos? Como é que isso funciona? Como é que isso pode ser explicado? Talvez se você for um discípulo de Cheung, você tem explicação para isso, né? Vai tentar dizer que Deus é o autor do mal. Blasfêmia. Há algumas coisas que não estão explicadas como nós gostaríamos que estivessem, está para além da nossa compreensão. Mas ainda assim, Deus nos revela essas coisas e nós temos até um certo caminho para andar, um certo entendimento acerca dessas verdades.
Mas dentre as doutrinas principais, há aquilo que você tem como o coração, o centro de tudo. Se você é um crente, você tem curiosidade nas questões espirituais, e principalmente você tem curiosidade quanto à doutrina da salvação, o âmago, o evangelho. Como funciona a salvação? Você já se perguntou sobre isso? Você já se perguntou como é que a salvação de Deus na sua vida, ela funciona? Quando você olha para o seu estado de pecado, para a sua vida, quando você lembra que os seus lábios são lábios murmuradores, o quanto você merece o castigo de Deus, a ira do Senhor Deus sobre você, e ainda assim Deus, Ele tem piedade da sua vida, misericórdia da sua vida, Ele salva. Como isso pode funcionar? Como isso pode acontecer? Como? Como é que esse negócio de salvação funciona comigo, um tão vil pecador? É justamente sobre isso, meus irmãos, que o texto de João capítulo 6, do versículo 48 ao versículo 59, trata nessa manhã. Acerca de como a nossa salvação funciona. Ou melhor, Cristo aqui é revelado como aquele que dá vida a pecadores, sacrificando-se por eles e unindo-se a si mesmo pela fé, ou unindo-os a si mesmo pela fé. Sim, Cristo, Ele dá vida a pecadores e Ele faz isso sacrificando-se por eles, unindo-os a si mesmo pela fé. Veremos isso em 3 pontos. Do versículo 48 ao versículo 51, nós veremos que Cristo é o pão que, pelo seu sacrifício, dá vida a pecadores. Do versículo 52 ao 55, veremos que Cristo é o pão que dá vida mediante a fé de pecadores. E do versículo 56 ao 59, nós veremos que Cristo é o pão que dá vida através da sua união com pecadores. Cristo dá vida pelo sacrifício, mediante a fé e unindo-se a pecadores. Volte seus olhos ao texto, versículo 48, de João, capítulo de número 6. Versículos 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui no versículo 48, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele retoma mais uma vez a frase que Ele já tinha mencionado anteriormente. Nesse capítulo 6, Ele já tinha afirmado ser o pão da vida. E essa expressão, o pão da vida, ela é o centro desse discurso de Jesus. É o principal assunto aqui tratado no capítulo 6. E essa expressão que ele utiliza, ela está diretamente relacionada aos versículos 30 e 31 desse capítulo 6. Volte um pouquinho, para nós vermos aqui os versículos 30 e 31. É onde surge aqui a controvérsia e ele, a partir disso, vai argumentar contra esses judeus. Versículos 30 e 31 do capítulo 6. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Ora, para os judeus, e nós todos sabemos disso, a saída do Egito, ela é um evento marcante. Na verdade, não apenas para os judeus, mas para todos nós. A saída, a libertação do povo de Israel ali do Egito, ela significava não apenas uma libertação física, temporal, ali terrena do povo, que era escravo de Faraó, mas ela apontava principalmente para a realidade espiritual da nossa libertação do pecado. E é
utilizando desse acontecimento, que os judeus aqui nesse momento do capítulo 6, versículos 30 e 31, estão citando isso como um argumento se opondo a Jesus. Eles estão dizendo assim, em outras palavras: ora, nós sabemos que Deus, Ele tirou os nossos pais, os nossos antepassados do Egito com mão poderosa, e Ele faz grandes sinais, e um sinal que é citado aqui por eles, que é mencionado por eles, é justamente o sinal do maná. Deus havia sustentado o seu povo na antiga aliança durante a peregrinação no deserto com o maná. Deus estava diariamente, nos 6 primeiros dias da semana, derramando o seu maná sobre aquele povo, um pão celestial. E aqueles judeus citam esse acontecimento e mostram com isso todo o apreço que eles tinham por aquela história, por aquele maná. E dizem: você quer algum sinal maior do que esse? Um milagre que possa ser maior do que esse? O próprio Yahvé sustentando o seu povo com um pão celestial diariamente? Esse é o ponto aqui em tensão. Por isso, a razão de Jesus utilizar essa expressão, eu sou o pão da vida, vem posteriormente a esse argumento aqui em oposição por parte dos judeus. Logo, o Senhor, Ele dá um golpe fatal nessa argumentação aqui deles. O versículo 49, veja, ele afirma no 48 que ele é o pão da vida, coisa que ele já tinha falado anteriormente, diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Vocês acham, ele estava dizendo, que aquele pão que vossos pais comeram no deserto é tão bom? De fato era, mas mesmo tendo provado daquele pão, eles morreram. Sim, é verdade que eles sobreviveram durante a caminhada no deserto. Aquele pão foi suficiente para o sustento deles durante a caminhada no deserto. Mas mesmo assim, isso não impediu que os vossos pais descessem à sepultura. Sim, esse pão tinha uma origem celestial. Então você possa se perguntar, mas como é que esse pão era tão importante? Nós vimos no sermão passado, em Números 11, que ele tinha todo aquele significado e toda aquela beleza e tudo aquilo que ele apontava, e ainda assim eles morreram. Como eles puderam experimentar a morte provando um pão celestial? Meus irmãos, aqui Jesus não está de forma nenhuma negando a importância do maná. Ele não está fazendo isso. Ele não está se opondo à preciosidade do maná. Nós vimos na semana passada o quão precioso era o maná. O que ele está fazendo aqui é corrigindo a percepção que eles tinham, uma percepção equivocada sobre aquele sinal. Você lembra que quando o povo caminhava no deserto, houve um momento de murmuração? Mais ou menos ali na verdade, mais precisamente com 1 ano após a saída do Egito, eles começam a murmurar. Na verdade, o populacho se levanta no meio do povo, aqueles que saíram do Egito juntamente com eles e não eram israelitas, e influenciam o povo com as suas reclamações, com as suas murmurações. E o povo começa a desprezar o maná, a não tratar o maná com o devido respeito, não o tendo como precioso que de fato ele era. Então eles possuem uma visão errada do maná ali no deserto. Nesse caso, rebaixando o valor do maná, até mesmo desejando outras coisas inferiores ao maná, em detrimento do maná. Aqui você tem o contrário acontecendo, mas o pecado é semelhante quanto a percepção ser distorcida. Eles estão olhando para aquele sinal, os judeus do tempo de Jesus, e estão se apegando ao maná por si só, não observando para o que ele apontava, a finalidade do Senhor Deus sustentar o seu povo com o maná. Qual era de fato o real significado do maná?
Para que aquele sinal? Para o que aquele sinal apontava? E aqui colocam o maná numa posição superestimada, por assim dizer. O maná não tinha, meus irmãos, o objetivo de conceder vida eterna ao povo, apenas um sustento físico. Contudo, o principal objetivo dele, o principal objetivo do pão da vida, esse sim, é conceder vida eterna. Perceba que Jesus aqui claramente ele faz uma associação entre si mesmo e o maná, nos versículos 50 e na primeira parte do versículo 51. Ele está reafirmando essa verdade. Agora volte um pouco ao versículo 42. Versículo 42 do capítulo 6. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Lembre-se, o capítulo 6 como um todo, Jesus está falando sobre isso, que ele é o pão da vida. E anteriormente a essa perícope que eu estou expondo aqui, eles já tinham questionado essa fala de Jesus. Como ele pode dizer que é o pão que desce do céu, se nós sabemos de onde ele vem? Ele não é filho de José? Ele não é aquele que esteve no ventre de Maria? Como é que ele pode afirmar que veio do céu? Ora, Jesus está, depois de afirmar de novo isso, confrontando os judeus aqui sobre uma outra percepção equivocada deles. Agora não quanto ao maná, ao significado e para o que o maná apontava, mas para o próprio Jesus. Vocês não podem ter, em outras palavras, uma concepção meramente temporal e terrena a meu respeito. A origem de Jesus não era apenas humana, ou melhor, ela era não humana, mas divina. Ele é o Deus homem encarnado. Ele coloca isso diante deles aqui e avança no seu discurso, explicando como é que a vida eterna seria dada, ou ela é dada a pecadores. E a forma como isso acontece, a única maneira disso acontecer, ou a base disso, a principal maneira disso acontecer, é através do seu sacrifício. Ele diz nos versículos 50 e 51: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É interessante a gente perceber que João utiliza a palavra carne aqui no capítulo de número 6, uma palavra que ele já tinha utilizado no capítulo 1. Você lembra? Que Jesus é o verbo que se fez carne. João diz isso, e ele tinha uma razão para afirmar isso logo no capítulo 1, justamente a mostrar isso. É exatamente essa carne que o verbo passou a ter na sua encarnação, que seria dada pelo mundo. E nessa simples frase aqui do versículo 51, meus irmãos, nós temos pelo menos duas coisas importantíssimas acerca do sacrifício de Jesus, desse pão que desce do céu e é entregue ao mundo. Primeira, o seu sacrifício ele é voluntário. Veja a expressão: o pão que eu darei. Ele está dizendo: voluntariamente eu sacrifico a minha carne. Ninguém me coage, ninguém vai me persuadir, ninguém está forçando Jesus a entregar a sua vida. A cruz, meus irmãos, ela não é um acidente histórico no plano redentivo de Deus. Não foi algo que aconteceu por acaso, não foi algo que de repente entrou na história, não. Mas algo que o próprio Deus, a Santíssima Trindade, planejou desde toda a eternidade. No pacto da redenção ali, no decreto de Deus, já estava estabelecido que o Filho entregaria a sua carne, seria morto na cruz do Calvário e faria isso voluntariamente. Voluntariamente.
Mas também, nessa expressão aqui que ele usa no versículo 51, nós temos a ideia do sacrifício ser também vicário. Não apenas um sacrifício voluntário, mas um sacrifício vicário. Quando ele diz, pela vida do mundo. Em outras palavras, eu entrego voluntariamente a minha vida pela deles, para que pecadores tenham vida eterna. É um sacrifício voluntário e é um sacrifício vicário. É entregue no lugar de pecadores. Você consegue perceber o quanto Cristo é precioso? O quanto o seu sacrifício é precioso? A semelhança do que o Senhor fez com aqueles homens ali, comparando aquilo que eles consideravam bastante precioso, no caso o maná. Eu conclamo você nessa manhã a fazer isso com aquilo que você mais considera precioso e compare isso com o Senhor Jesus Cristo. Você acha a sua família preciosa? Você considera o seu cônjuge precioso? A coisa mais preciosa que você tem na sua vida são os seus filhos, os seus netos, o seu emprego, os seus diplomas, a sua igreja, seja o que for. O que é que você considera mais precioso nessa vida? Sem Cristo, você perecerá. Você pode ter e considerar qualquer uma dessas coisas mais preciosas em sua vida. Se for sem Cristo, você perecerá. Aquele povo tinha o maná, apontando para Cristo, e ainda assim pereceu no deserto. Este grupo aqui estava vendo o próprio maná que desceu do céu diante deles, e se não crescem nele, se não descansassem em seu sacrifício bendito, também pereceriam, ainda que considerassem como precioso aquilo que Deus trata como precioso, no caso o maná. Isso não é suficiente se não houver fé e descanso na obra bendita do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você percebe o quanto Cristo é precioso? Que o valor que você dá a Cristo nessa manhã possa aumentar infinitamente mais. De fato, não é assim que nós agimos em nossas vidas, meus irmãos, muitas vezes. Na verdade, conseguimos tornar coisas preciosas, coisas que são boas, como a família, o emprego, em ídolos. E uma forma de tratar essas coisas como ídolos é quando essas coisas se tornam mais preciosas do que Cristo. E esse sacrifício que aqui Jesus menciona, que é voluntário e vicário, ele não apenas nos salva, no sentido de nos livrar do inferno, da ira de Deus, mas também ele tem poder para nos santificar. Quando somos salvos pelo sacrifício de Cristo, já começa em nós imediatamente a obra da santificação. A nossa carne, ela é mortificada, dia após dia. E é somente olhando para o infinito valor de Cristo que nós trataremos todo o resto como refúgio. É somente assim. Porque se você não trata Cristo como o mais precioso, observando, vendo o seu sacrifício que Ele fez por você, o pecado encontrará lugar na sua vida. Mas não para por aqui. Jesus não apenas apresenta o seu sacrifício como a razão principal para que pecadores possam ter vida eterna, mas também, em segundo lugar, nós vemos que a vida, ela é dada a pecadores mediante a fé. Versículo de número 52, João 6, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Nesse versículo, meus irmãos, nós temos uma palavra utilizada aqui por João, o verbo aqui, disputavam. No original grego é a palavra marromai.
que significa, traz a ideia de luta. Tanto traz uma ideia de uma luta armada, como também de uma luta falada. Uma briga, uma discussão de palavras. E é justamente o que está acontecendo aqui. Os judeus estão debatendo de uma maneira voraz. Eles estão disputando entre si ali o significado dessas palavras de Jesus. Como pode este dar-nos a comer a própria carne? Ora, o canibalismo ele era visto pelos judeus como uma prática abjeta. Na verdade, não apenas como se fosse uma coisa rejeitada por eles culturalmente, mas biblicamente algo pecaminoso. E é claro que Jesus não está falando aqui literalmente, como se a sua carne tivesse que ser comida por eles e também o seu sangue bebido. Não é algo literal aqui. Mas o fato é que, por não aceitarem as palavras de Jesus, não quererem entender o seu real significado, eles brigam entre si para entender literalmente, não se curvando ao seu intento. Será que isso não te lembra alguma coisa? Quando você costuma distorcer o texto bíblico para dar ocasião à sua carne, se fazendo de desentendido? Isso não é comigo. Esse sermão que foi pregado nessa manhã não é para mim. Quando você ouve um dos 10 mandamentos sendo expostos e as implicações disso, os seus deveres e as proibições, e você começa a se esquivar e dizer que não entende, não é bem assim, não pode ser assim o significado, não é isso. Quando você, homem, escuta por vezes, quantas vezes no seu tempo de fé, você já deve ter ouvido sobre Efésios capítulo 6, 5 e 6. Nós, como maridos, temos que amar nossas esposas como Cristo ama a sua igreja. E aí você utiliza de todo tipo de subterfúgio para poder se sair disso, das implicações disso. Ou então vocês, mulheres, na mesma toada, na mesma passagem, escutam que vocês precisam ser submissas aos vossos maridos, como a igreja é a Cristo. E você diz, não é bem assim. O apóstolo Paulo, ele falou num tempo, tem que ver a cultura, tem que ver o contexto da época, e começa a reinterpretar o texto bíblico. Veja que essa forma de lidar com o texto sagrado, ela, quando levada às últimas consequências, não para por aí não. Quantos em nossos dias, para encaixar todo tipo de falsa doutrina, estão chegando até mesmo defender, à luz da Bíblia, a prática homossexual? Já há pastores conhecidos em nosso país defendendo o homossexualismo biblicamente. Claro que não biblicamente no sentido correto do termo, mas utilizando da Bíblia para fundamentar os seus falsos ensinos. Sabe o que é isso? Uma rejeição clara e direta àquilo que a Bíblia diz, e utilizando a mesma Bíblia para esconder a desobediência. Usa a Bíblia para ir contra a própria Bíblia. Que o Senhor Deus nos conceda o arrependimento nessa manhã, dessa hipocrisia maldita. Nós temos sim a luz do Espírito Santo de Deus para entendermos as palavras de Cristo e não ficarmos tentando devagar como se não entendêssemos o que Ele está dizendo para nós. No versículo 53, Jesus os responde. Veja, versículo 53 de João 6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ele usa aqui a expressão em verdade.
Ele está chamando a atenção deles. É uma ênfase para que eles prestem atenção de maneira muito solene ao que ele está dizendo. A forma de Jesus apaziguar a discussão aqui, meus irmãos, é mostrando a necessidade que eles têm de vida eterna. Ele repete isso no versículo 55. Versículo 55 ele diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele está falando claramente para eles: vocês não têm vida. Vocês não têm vida. Agora imagine um judeu naquele período ouvir isso. Nós não temos vida. Nós temos o culto. Nós não temos vida. Nós damos esmolas aos pobres. Nós não temos vida. Nós guardamos a lei à risca. As nossas obras mostram quem somos. Somos filhos de Abraão. Jesus confronta-os diretamente e fala: não, vocês estão mortos. Mortos. E a única solução para que vocês venham a ter vida eterna é se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue. Somente se vocês comerem e beberem de mim, vocês podem ter vida eterna. Mesmo que ele não esteja falando isso nesse momento, aqui nesse versículo 54, de maneira direta, falando de si mesmo, mas é claro que ele está falando de si quando ele usa a expressão do Filho do Homem. Do Filho do Homem. É uma outra expressão que com certeza soou nos ouvidos dos judeus como um sino ensurdecedor. Era impossível eles não lembrarem lá de Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Escute o que diz Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus está pegando essa expressão de Daniel capítulo 7 e aplicando a si mesmo. Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, nem beberem do sangue do Filho do Homem, que sou eu, vocês não têm vida eterna. E o que isso significa? Filho do Homem, diferente do que provavelmente você deve pensar, talvez já tenha tido esse pensamento quando leu a Bíblia, o Novo Testamento. Talvez você tenha pensado assim: quando o Senhor se refere a si mesmo como o Filho do Homem, Ele está fazendo uma alusão à sua humanidade. Ele está falando de uma maneira humilde, no seu estado de humilhação. É justamente o contrário disso. Daniel capítulo 7, o texto que eu acabei de ler, mostra essa figura do Filho do Homem descendo dos céus, como aquele que vai governar os povos e que vai destruir os inimigos do seu povo. Essa figura que desce do céu em Daniel capítulo 7 é uma figura celestial, é uma figura de origem divina, assim como o maná que descia do céu, que tinha sua origem em Yahvé. Pois bem, o Filho do Homem é aquele que desce do céu. Quando Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem, não é uma alusão à sua humanidade, mas à sua divindade, como aquele profetizado por Daniel, que desceria do céu e governaria o seu povo e destruiria os inimigos do seu povo. Agora imagine também isso, os judeus ouvindo essas palavras de Jesus, se auto-intitulando como o Filho do Homem. E não apenas isso, ele está dizendo que essa figura divina também teria um corpo e teria sangue. E se não comessem e bebessem dele, não teriam vida em si mesmos. Logo, assim como ele fez com o maná,
ele também se identifica aqui como Filho do Homem. Além disso, perceba a semelhança que há nos versículos 54 e 40. Veja, versículo 54, aqui de João 6. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora volte ao versículo 40. Porque aqui Cristo, ele dá vida a pecadores mediante a fé. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebe como há um paralelo entre o versículo 40 e o versículo 54? Comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue é sinônimo de ter fé nele. Esse é um dos textos que só pelo seu contexto já quebra a heresia papista da transubstanciação. A igreja de Roma, ela perverte o ensino de Cristo, e não é diferente com relação a esse texto aqui. Como sabemos, eles entendem que a ceia do Senhor, e o texto aqui não está falando da ceia do Senhor, já comento sobre isso, explica essa questão. Eles entendem a ceia do Senhor como o pão e o vinho se transformando literalmente em corpo e sangue de Cristo. Já ouvimos isso muitas vezes nesse púlpito, já fomos ensinados muitas vezes sobre isso, sobre o grave erro, a grave heresia dos papistas, de que toda vez que um sacerdote católico romano, ele profere as palavras da instituição, naquele momento em que ele vai celebrar o sacramento, o pão é transformado no corpo de Cristo e o vinho é transformado no seu sangue. E além de entenderem errado a expressão que Jesus utiliza no contexto da ceia, isto é o meu corpo, tratando como algo literal, eles também fazem uma conexão com João capítulo 6. Eles olham aqui para João capítulo 6, quando Jesus fala essas palavras sobre comer da sua carne, beber do seu sangue, e conectam a ceia, e dizem, está vendo? É literal, é literal. Mas o primeiro problema é que não há essa conexão entre os dois relatos, não dessa forma que eles colocam. Segundo, o erro, e o erro de cara logo aqui já citei, é interpretar tanto o contexto da ceia, como aqui João capítulo 6, de maneira literal, tanto não respeitando o sentido das palavras, nem mesmo o seu contexto. Eu acabei de mostrar para vocês que o versículo 40 explica o 54, que comer e beber de Cristo é ter fé nele. Mas ainda assim a igreja de Roma perverte esse ensino e defende com unhas e dentes a doutrina da transubstanciação. Escute o que o Concílio de Trento declara sobre essa doutrina. Alguns trechos aqui. Eu vou apenas ler o que eles dizem. Anátema seja toda pessoa que negar que no sacramento da Santíssima Eucaristia está contido verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E desse modo, o Cristo todo, e em vez disso afirma que Ele está na Eucaristia apenas como sinal, ou figura, ou virtude. Se alguém disser que no santo sacramento da Eucaristia permanece a substância do pão e do vinho, juntamente com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e negar a maravilhosa e singular conversão de toda a substância do pão no corpo e de toda a substância do vinho no sangue, enquanto ficam apenas as formas exteriores, as aparências, do pão e do vinho, conversão essa que a Igreja Católica muito corretamente, segundo eles, denomina transubstanciação, que seja anátema essa pessoa. Se alguém disser que Cristo, como exposto na Eucaristia, é ingerido apenas espiritualmente e não o é de forma sacramental e real, seja anátema essa pessoa. São vários anátemas contra aqueles que negam a doutrina da transubstanciação. Maldita seja a igreja de Roma. Maldita seja essa grande Babilônia,
Maldito seja o Papa, maldito seja o anticristo, o homem do pecado, maldito seja aquele que corrompe o sacramento, que corrompe o próprio Evangelho de Cristo. Malditos sejam os inimigos de Deus. Veja o quão terrível é participar de uma missa. Eu vou repetir isso que eu já falei em outros momentos. É um absurdo um cristão protestante ainda pensar na possibilidade de participar de uma missa, sendo que o centro da missa, o ápice da missa é justamente a Eucaristia, é justamente a doutrina da transubstanciação. Aí você fala, mas é só uma missa de 7º dia de um familiar meu, de um conhecido meu. É só um casamento católico, quando vai dar uma missa, mas eu estou ali por causa do casamento. Os papistas consideram malditos de Deus aqueles que tratam o sacramento da ceia como não transubstanciação, discordando da transubstanciação. Se você é alguém que discorda da transubstanciação, e eu espero que seja, para eles você é um maldito de Deus. Como ter comunhão com essas trevas? Ainda aqui, Jesus utiliza a expressão carne e sangue, como temos visto. Essa expressão carne e sangue, meus irmãos, ela é usada com frequência no Novo Testamento para se referir à totalidade do ser. A totalidade do ser. Ele está falando assim: você precisa ter comunhão plena comigo, completa. Não basta crer em Jesus parcialmente, isso nem existe. Tê-lo como Deus somente, ou somente como homem. Não, ele é Deus, homem. É crer na sua justiça, que é tanto ativa quanto passiva. É crer nos seus méritos, é crer no Cristo completo. Completo. Você vê a necessidade de crer nele nessa manhã? Você vê isso? Escute o que diz o nosso Catecismo Maior. O Catecismo Maior de Westminster, pergunta 72. Se estiver com ele aí, você pode abri-lo. Pergunta 72 do Catecismo Maior de Westminster. Sobre a fé. O que é a fé justificadora? Resposta: a fé justificadora é a que salva. É operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, o qual, sendo por eles convencido do seu pecado, da sua miséria e da sua incapacidade, e das demais criaturas, para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, como também recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhes são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. A próxima pergunta, 73. Como a fé justifica o pecador diante de Deus? Resposta: a fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa das outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras que são os frutos dela, nem como se fosse a graça da fé ou qualquer ato dela, que lhe é imputado para a justificação, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e a sua justiça. Quando ouvimos aqui que é mediante a fé que Cristo, o pão da vida, dá a vida a pecadores, não significa que Ele dá a vida por causa da sua fé, mas através dela. É o instrumento que o próprio Deus concede a esses pecadores que são unidos a Ele, que são regenerados, que experimentam o novo nascimento e agora passam a ter fé. E esse instrumento da fé nos leva à justificação em Cristo. Então não é porque Deus olha para você e você tem fé e você está justificado por causa da sua fé, mas é um instrumento pelo qual Deus justifica pecadores, salva pecadores. Veja o quanto esse texto do João capítulo 6, além de toda a riqueza que ele possui, ele também é importantíssimo para nos instruir
sobre a nossa participação da ceia do Senhor. Sim, eu falei há pouco que esse texto não está falando diretamente da ceia do Senhor. Se você observar o Evangelho de João, ele nem tem o relato da instituição da ceia do Senhor. Mateus, Marcos, Lucas, e você pula lá para 1 Coríntios capítulo 11. Atos também vai narrar, vai falar sobre a ceia do Senhor, mas eu digo, as palavras da instituição não aparecem em João, no Evangelho de João. Mas por mais que não apareça aqui a narrativa da ceia do Senhor nesse Evangelho, e por mais que João capítulo 6 não seja exatamente sobre a ceia, como disse certo teólogo, por mais que não seja sobre a ceia, João 6, a ceia do Senhor é sobre João 6. Como assim? É no momento em que nós chegamos à mesa do Senhor, que nós somos convidados ou chamados por Cristo para comer e beber em fé. Em fé. Nos aproximando com fé, em Cristo, nós comemos, bebemos em fé. É essa a sua convicção nessa manhã? É essa a sua convicção quando você se aproxima da ceia do Senhor, toda vez que ela é ministrada nessa igreja? Ou você anda pesado por causa do pecado? Sabe, irmãos, esse é o motivo pelo qual muitos de nós, ousadamente, se afastam da ceia do Senhor. E eu digo ousadamente, porque nenhum de nós tem o direito de aplicar disciplina eclesiástica a nós mesmos. A disciplina eclesiástica, ela é aplicada pelo conselho da igreja. Quando o conselho da igreja decide aplicar a disciplina, e aí sim veta aquele crente, aquele cristão de participar da mesa do Senhor, aí sim ele não está autorizado para tomar da mesa do Senhor, a sentar-se à mesa do Senhor. Mas não temos tal autorização para fazermos isso em nós mesmos. Quantos de nós se punem quando chega a ceia do Senhor e dizem: eu não vou tomar ceia nesse domingo porque eu tive uma semana muito ruim, uma semana muito difícil, eu pequei contra o Senhor, contra minha esposa, contra os meus filhos, meu trabalho, então não vou cear. Eu vou repetir, você não tem qualquer autoridade para aplicar disciplina sobre você. Talvez você fale, mas eu sou um pecador, o que eu faço então? Escute as palavras do puritano Louis Bailey acerca disso, instruções que ele dá sobre como nós nos prepararmos para a ceia do Senhor. Ele diz: a melhor maneira de o cristão perceber a sua própria indignidade é examinar a sua vida em confronto com os 10 mandamentos do onipotente Deus. Verifique, pois, que deveres você tem omitido e que males você tem praticado, confrontando-se com cada um dos mandamentos. Lembre-se de que, sem arrependimento e sem a misericórdia de Deus em Cristo, a maldição de Deus, contendo todas as misérias desta vida, e quando esta terminar, os tormentos eternos no fogo do inferno, recai devidamente sobre a queda do menor mandamento de Deus. Tendo feito o devido exame, tanto os pecados quanto as misérias, retire-se a algum lugar secreto, e ali, colocando-se à vista do juiz como um malfeitor culpado, comparece às barras do tribunal para receber a sua sentença, dobrando em terra os joelhos, golpeando o peito com os punhos e orvalhando as faces com sentidas lágrimas, confesse os seus pecados e peça humildemente a Deus misericórdia e perdão. E em seguida, ore a Ele. Esse é o caminho, irmãos. Se sente pesado pelo seu pecado, principalmente quando se aproxima o momento de cear, é claro que não é errado, ou digo melhor, você deve realmente sentir isso, mas a forma de lidar não é se afastar e correr da mesa do Senhor, a não ser que haja um motivo para isso e o conselho vai disciplinar. Mas não havendo algo que realmente seja digno de uma disciplina eclesiástica e afastamento da ceia, curve os seus joelhos diante de Deus, clame por misericórdia, peça perdão, se arrependa e venha à mesa do Senhor. E coma e beba.
Você não está entendendo, Alex? A minha semana, ela é terrível, e tem vezes que quando chega a ser, então o diabo atribula, ele tenta e fica ainda pior. Escute isso, não há uma semana na sua vida e na minha, em que nós conseguimos nos aproximar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, do seu culto solene, pelos nossos próprios méritos. Você não é recebido no culto solene por Deus, a sua adoração não é aceita por Deus, você não se assenta à mesa do Senhor e tem comunhão com Cristo e come e bebe de Cristo porque a tua semana foi melhor, porque você nessa semana conseguiu obedecer mais, e aí eu tenho o mérito de poder sentar-se à mesa dele. Não, nunca é pelos seus méritos, é por fé, é por fé. Fé no sacrifício voluntário e vicário, fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, inclusive o seu. É por fé. É mediante essa fé que Ele nos dá vida, vida eterna. Terceiro e último, e aqui serei bem mais breve. Ele não apenas faz pelo seu sacrifício, nos dá vida pelo sacrifício, mediante a fé, mas também através da união que nós temos com Ele. Versículos 56 a 59, de João capítulo 6. Diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 56 aqui, nós vemos o Senhor afirmando que nós somos um com Ele, há uma unidade entre Cristo e os seus eleitos, entre o cabeça da igreja e todo o seu corpo, que somos nós. Na pergunta 66, o Catecismo Maior, depois você pode ver em casa com calma, não vou ler aqui devido ao nosso tempo, você verá que na resposta que é dada à pergunta, com relação aos benefícios dessa união que nós temos com Cristo, um dos benefícios é o fato dele se tornar cabeça e esposo para nós, porque estamos em Cristo, unidos a Ele, Ele é o nosso cabeça e o nosso esposo, o que nos garante proteção, provisão, todo o sustento em nossas vidas, inclusive espiritualmente. No versículo 57 que eu li, ele nos dá aqui uma garantia. Assim como há uma união entre o Pai e o Filho, e essa união ela é real, da mesma forma, podemos ter certeza que estamos unidos ao Filho. Você lembra de João capítulo 15, a videira verdadeira? Inclusive um texto que eu já preguei aqui. Há uma conexão, há uma ligação real, verdadeira, profunda entre os ramos e a videira, entre os eleitos e Cristo. E ele compara isso, ele assemelha isso à relação que ele tem com o Pai. E no versículo 58 ele enfatiza, ele volta a enfatizar, no versículo 58 aqui, a sua suficiência. Você já parou para pensar, para meditar acerca dessa verdade? Você tem usufruído das bênçãos da união entre Cristo e você? Às vezes a gente se sente fraco, desanimado, sozinho na caminhada cristã, mesmo estando rodeados de muitas pessoas. Mas lembre-se a quem você está unido. Você está unido ao Filho de Deus, àquele que é o pão da vida e que concede vida eterna a pecadores. Você não está sozinho. Não está sozinho. É assim, meus irmãos, que a salvação funciona. É claro que aqui é uma síntese da salvação. O sacrifício de Cristo, a fé que Ele concede a pecadores, a união vital que há entre Cristo e pecadores, mas tantas e tantas outras bênçãos que decorrem disso.
a justificação pela fé somente, a própria regeneração que vem antes disso, a adoção, o arrependimento para a vida, tantas e tantas coisas, a santificação, tudo isso faz parte dessa mecânica, desse mecanismo da salvação, como funciona. Mesmo que você não saiba como tantas outras coisas funcionam nesse mundo, e você continue nutrindo curiosidade acerca delas, e não consiga resolver a maior parte delas, o principal, você como um cristão, o principal é você saber como funciona a sua salvação. É como você saber como Deus salva pecadores. Ele o faz por meio do pão da vida. Ele entregou o seu Filho, o pão da vida que desce do céu, para nos salvar. Para que comendo da sua carne, comendo do seu sangue, tendo comunhão com Ele, fé nele, possamos estar unidos a Ele. E assim, não perecermos, mas vivermos eternamente. Olha a garantia de Cristo: eu o ressuscitarei no último dia. Talvez você pergunte, mas todos não serão ressuscitados? Sim, mas os que morreram sem Cristo serão ressuscitados para a vergonha e desonra eterna, para a morte eterna. Vida eterna, que é vida com Deus, só terão aqueles que estão em Cristo, que comem do pão da vida. Concluo lembrando os irmãos da suficiência de Cristo. O maná, meus irmãos, apontava para Cristo, como vimos no sermão passado e nesse mais uma vez. Se nós não estamos satisfeitos em nossas vidas, quando eu digo insatisfeitos, é insatisfeitos a ponto de murmurar contra o Senhor. Não é de buscarmos um crescimento, uma melhora na vida, não é isso. Mas uma insatisfação tal que murmura contra Deus. Essa insatisfação flui de um coração que não está satisfeito no pão da vida. No pão da vida. Coma desse pão diariamente, principalmente no culto solene. E com certeza, você jamais buscará satisfação em outras coisas. Que o Senhor Deus os abençoe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pelo pão da vida. Graças por Cristo, que entregou-se para nos salvar. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, pela fé que o Senhor Deus nos deu para crermos em Ti, pela união que temos com o nosso Salvador. Que o Teu povo aqui venha a viver à luz dessas verdades e que não haja insatisfação, pelo contrário, mas plena satisfação com o pão da vida. Abençoa o Teu povo, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.